Aleluia. Deus seja louvado. Deus seja exaltado para todos sempre. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus para você, minha linda, meu lindo. Estamos começando mais uma live ao vivo. Já peço a vocês que compartilhem, se inscreva e vamos conversar com Deus. Vamos orar? Amado Deus, eterno, maravilhoso Pai, neste momento, nesta hora, nos colocamos diante da Tua presença. Em primeiro lugar, para te pedir perdão. Perdão pelas nossas falhas. Perdão pelos nossos erros. Perdão, Pai, pelas nossas ignorâncias. Perdão pelas nossas dívidas. Perdão, Pai, por tudo que temos feito que não tem te agradado. Pai querido, Pai amado, fala conosco nesta noite de uma forma especial. Fala conosco, Pai, através desta mensagem, seja mel, seja fel, o que o Senhor quiser falar, o Senhor tem toda a liberdade. Eis-me aqui, Senhor. Fala conosco. Entra nesta casa. Entra nessa vida. Mexe com essa estrutura, Senhor. Nos ensina a te servir com verdade, com sinceridade. Nos ensina, Pai, como te servir. Porque o Senhor é o nosso refúgio, nossa fortaleza, é o nosso Deus forte. Fala comigo, Deus. Fala comigo nesta noite maravilhosa. Fala comigo, fala conosco, porque sabemos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. A palavra de Deus, quando ela vai dizer que Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele está dizendo para mim e para você, Ele é a esperança para aqueles que estão afastados do caminho. Ele é o refúgio, Ele é a fortaleza. Queridos, vocês acham que o que está acontecendo no mundo é normal? Vocês lembram quando Deus me usou o ano passado todinho, dizendo que final de 2025 e começo de 2026, em alguns lugares, países, não seria ano fácil,
não seria começo fácil? Ou eu estou mentindo? Quem está comigo aqui desde o ano passado pode colocar aí se eu estou mentindo ou se eu estou falando a verdade. Deus falou comigo o ano passado, que final de 2025 e começo de 2026, em muitos lugares, não seria anos bons. Não seria começo de ano fácil. Hoje eu estava aqui fazendo uma reflexiva na minha cabeça. Irmão, olha como é que está o mundo. Olha como é que está janeiro de 2025, 26. Se você parar e pensar, Deus falou, ele não faz nada sem antes avisar os teus servos, aos teus escolhidos, aos teus ungidos, irmão. Então, quando hoje eu parei para pensar, meu Deus, olha a Rússia, olha aquele país lá, como é que tá, com aqueles negócios de gelo, já chegando a mais de 30 metros de altura. Olha o outro país aí que está saindo fogo debaixo da terra. O povo está tentando fugir, está morrendo queimado. Olha aqui perto da minha casa. Olha aqui. Do lado, aqui, irmão, daqui 5 quilômetros, já é Minas Gerais. Eu moro aqui, Minas Gerais está aqui, ó. Daqui em Minas não dá 5 quilômetros. Não dá. Eu fico na divisa do Espírito Santo com Minas. Alguns, uma distânciazinha pouca aqui, eu já estou dentro de Minas Gerais. Minha esposa mandou para mim aqui agora um vídeo. Irmão, numa cidade que eu passei, aqui de Minas Gerais, a água está acabando com tudo. A enxurrada está levando tudo que está na frente. Irmão, esse ano, esse começo de ano de chuva, Deus me mostrou muita chuva. Você que mora em beira de rio, fica alerta, fica esperta. Deus me mostrou muita chuva, irmão. Então, assim, eu tenho que falar. O Kelvin hoje falou comigo aqui. Eu falei aqui desses bancos virtual. E aí, aí já começou, já deu sinal que vai acabar. Já acabou. Hoje o Kelvin estava falando comigo, missionário, o banco tal, que eu esqueci o nome agora, o banco tal, que é virtual, já está mandando a mensagem para todo mundo que, ó, encerrou, é um do amarelinho, é daquele cartãozinho amarelinho mesmo. Olha só, a profecia se cumprindo no dia de hoje diante dos nossos olhos. Mas para isso acontecer, você tem que ter santidade, irmão. Você tem que ter o Espírito Santo, você tem que ser íntimo de Deus. Você tem que ser amigo de Deus para Deus falar dessa forma com você. A verdade é, com o final de 2025, começo de 2026, em muitos países, em muitos lugares, não vão ser ano fácil, não vão ser ano bom. Mas para nós que ficar debaixo das mãos de Deus, nós vamos cantar o hino da vitória.
nós vamos vencer. Para nós que ficar até o fim na muralha, não desistir, não ficar batendo boca com um, com outro, criticando quem é de Deus, quem não é. Irmão, esquece disso. Esquece dessas coisas. Estão falando mal do missionário. Olha quem fala bem, esquece quem fala mal. Então, em nome do Senhor Jesus, aprenda a tirar mágoa do coração. Aprenda a tirar ódio do coração. Tem pessoas agora aí, ó, assistindo a live, lá de Portugal, lá da Itália, em outros países aí assistindo a live. Tem pessoas agora, passou ali, ó, estou assistindo lá da Argentina. Olha aí, gente da Argentina assistindo a live. Parabéns, Deus abençoa. Gente dos Estados Unidos. Irmão, eu não estou aqui brincando de servo de Deus. Eu sentei ali atrás da minha casa hoje e comecei a sentir Deus conversando comigo. Missionário, como que você conversa com Deus? Eu tiro o meu particular, dou atenção à minha esposa, dou atenção à minha casa. Meu bem, agora deixa eu conversar com Deus, tá? Tá bom, meu amor. É assim. Eu gosto de ficar no meu lugarzinho secreto, irmão. Eu tenho o meu particular para conversar com Deus. A minha vida é dividida em 300 partes. A minha vida, o meu dia a dia. Eu tenho tempo para visitar, tenho tempo para atender celular, tenho tempo para me alimentar, tenho tempo para o meu banho. Mas 100% do meu tempo é para Deus, irmão. 100% do meu tempo, pastor, pastora, é para Deus. Eu não tenho tempo de ficar na porta de ninguém se for para conversar. Eu não tenho tempo de ficar na porta de ninguém se for para ficar jogando conversa fora. Eu não tenho tempo de sentar nessa cadeira aqui da live para falar mal de um canal, para falar mal de uma rede, para falar mal de uma pessoa. Eu não tenho tempo para isso, irmão. Ainda que me atacam, ainda que me criticam, ainda que duvida, tudo está nas mãos de Deus, irmão. Você tem que aprender uma coisa. Tira seu tempo melhor para Deus. Eu tenho tempo para minha esposa, eu tenho tempo para minha casa, mas o meu tempo melhor é para Deus. Eu estou dirigindo, eu falo com Deus. Eu estou caminhando, eu falo com Deus. Eu vou resolver alguma coisa, eu falo com Deus. O meu tempo tem que ser um tempo precioso. A Bíblia vai dizer sobre o tempo, Eclesiastes, capítulo 3, vai dizer que há tudo ao tempo. O que você está fazendo com o seu tempo? O que você está fazendo com o seu tempo que é tão precioso? Fica em casa de vizinho, você não vai ganhar nada com Deus. Irmão, falando mal das pessoas, você não vai ganhar nada com Deus. Quando você tem o tempo para Deus, Deus tem o tempo para você. Aí, irmão, passei funcionário. Esse aí é o cartão Will Bank. Will Bank. Aí, ó. Chegou no aplicativo. Todo mundo que tem aí, ó. faliu. Faliu. O Master, o banco aí. Will Bank. O que eu falei aqui o ano passado? Muitos cartões virtuais não vai aguentar. Faliu. Tá mandando mensagem para todo mundo. Will Bank. Tá mandando mensagem para todo mundo. E o que foi falado aqui o ano passado? Ano retrasado? É mentira? Mais uma vez eu vou fortalecer. Eu estou falando com vocês. Se você não tiver debaixo das mãos de Deus, você não vai suportar o que está vindo aí, irmão.
Eu não vou ficar aqui na live com esse negócio de revelador, não. Mas eu vou entregar os recados que Deus mandar. Porque o céu não tem espaço só para o missionário Flávio. O céu tem espaço para todos nós, irmão. Este mundo já é do maligno, irmão. Põe isso na sua cabeça. Nós vivemos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos mais deste mundo. Nós estamos aqui como uma árvore que nasce, cresce e morre. Aprenda isso. Eclesiástico capítulo 3 vai dizer sobre o tempo. Como é que está seu tempo? Como é que está o seu tempo? Que você está fazendo com o seu tempo? Tem uns que estão bebendo, tem uns que estão prostituindo, tem uns que estão roubando, matando, fazendo isso. Mas eu descobri que o meu tempo é ficar nos atos do Senhor, na presença do Senhor. Vocês acham que missionário não tem luta? Vocês acham que missionário não tem dívida? Vocês acham que missionário não tem uma despesa de uma casa para pagar? Vocês acham que vocês me veem aqui na live sorrindo, cantando, às vezes tirando um sorriso? Mas eu posso te dizer uma coisa: a minha confiança está em Deus. A minha confiança está em Deus. Se você colocar a sua confiança em Deus, você viverá melhor. Ai de quem se levantar contra o escolhido do Senhor. Eu vim hoje de uma cidade de Colatina, que eu tive que ir lá, e dentro do carro eu vim conversando com o Espírito Santo sentado do meu lado. E eu falei, nós estávamos conversando a respeito da que eu preguei aqui o mês passado, do feiticeiro. Irmão, o verdadeiro feiticeiro, macumbeiro, ele não mexe com o homem de Deus, irmão. Vocês lembram que eu falei que aquele empresário muito rico foi lá no feiticeiro, para o feiticeiro fazer uma obra para destruir com outro empresário? Aconteceu. Segunda vez, tocar num outro empresário, que ele queria comprar parte do outro empresário. Ele foi lá no feiticeiro, o feiticeiro fez a obra e acabou com outro empresário. Mas quando ele, com olho grande, queria comprar o galpão da igreja, com olho grande, o homem já tinha tudo. Aí, com olho grande, foi lá no feiticeiro e ofereceu ao feiticeiro 150 mil para o feiticeiro fazer a obra de magia, feitiçaria, macumbaria, para acabar com a igreja, para acabar com o pastor. O feiticeiro olhou para ele e falou: ei, pode trazer causa do Lula, causa do Bolsonaro, causa do Alexandre de Moraes, pode trazer causa do jeito que eu pego. Mas agora com a igreja, não mexo, não. O verdadeiro feiticeiro não mexe com a igreja, não, irmão. O verdadeiro macumbeiro não mexe, não. Eles respeitam. É por respeito. Não é que eles são macumbeiros, não é que eles são feiticeiros, não. Eles respeitam. Sabe o que o feiticeiro falou? Não vou mexer com esse homem, não, que esse homem tem dono. Eu mexo com esses todos aí, porque os donos deles são meu amigo. Eu mexo com todos esses que você mandou mexer, porque o Deus deles eu conheço. É meus parceiros, são meus manos. Agora, esse Deus de crente, não mexo, não. O verdadeiro feiticeiro, macumbeiro, que é aquele de raiz mesmo, não mexe com igreja, não, irmão. Não mexe, não, eles respeitam. Eles respeitam, irmão. Quando você vê aí na rede social, uns dizendo de igreja, uns dizendo de isso, irmão, é porque verdadeiramente não é macumbeiro e nem feiticeiro. Verdadeiro feiticeiro, aquele verdadeiro feiticeiro, se você for falar com ele para mexer na igreja de Deus, ele fala: ali eu não mexo, não. Eu mexo em tudo, ali eu não toco, não. Ali eu não toco, não. Por quê? Porque eles conhecem. Ele sabe que você tem dono. Ele sabe que você tem dono.
Aí eu vejo umas pessoas aqui dizendo que é feiticeiro, que é macumbeiro, que é isso, tocando na igreja, tocando na Bíblia Sagrada. Aí, mais tarde você vai ver o que é tocar em quem tem dono. Por isso que eu digo, o crente tem que respeitar as pessoas, para que o respeito venha sobre eles. Eu vejo umas pessoas pregando o que não vive e vivendo o que não prega. Nós, como servos de Deus, jamais nós devemos atacar, porque o verdadeiro homem de Deus não ataca. Hoje eu estava aqui olhando e me emocionei que tem um irmão radialista, o radialista, ele tem pegado alguns vídeos do missionário e falado, e hoje ele tirou um bom tempo para falar de mim. E, inclusive, semana que vem nós vamos ter uma live com ele. Irmão, eu me emocionei. Não é dele estar falando de mim, é dele estar defendendo o evangélico da verdade. Quando você defende o evangélico da verdade, a verdade está dentro de você. Mas quando você acoita o evangélico da mentira, a pessoa que fica perseguindo, a pessoa que fica caluniando os outros, a pessoa que fica criticando o outro, a pessoa que fica falando de política no seu canal e falando de religião no seu canal, essa pessoa ela está precisando se converter. Ela está precisando beber da água da vida. Aqui eu não falo de futebol, aqui eu não falo de política, aqui eu não falo de direita e nem de esquerda, aqui eu falo de Jesus. Porque Deus que me colocou aqui. Se eu dependesse do homem, eu não estaria aqui. Mas Deus me escolheu. E agora eu quero falar de algumas coisas muito sérias. Maldição. Maldição espiritual. Será que você não está amaldiçoado? Compartilhe, eu queria que você compartilhasse, marcasse alguém. Porque o que eu vou falar aqui agora tem que ter a presença do Espírito Santo. Eu diminuo, ele cresça. Eu desapareça e ele apareça. Mas o que eu vou falar aqui é a coisa mais séria. Será que eu não estou amaldiçoado? Será que eu não estou carregando uma maldição? Será que o que eu estou vivendo não é maldição? Porque o bem existe. Mas você crê no que eu estou dizendo? O mal também existe. Como o mal existe, o bem também existe. Então aprenda isso. Meu amigo Coach, né? Que Deus abençoe a vida do senhor. Amigo nosso aí, amigo do pastor Davi, que Deus abençoa. Coach, pastor Coach, né? Agora, missionário, como que eu sei que o que está acontecendo comigo é obra do mal ou é maldição hereditária ou é consequência? Bem, primeiro passo para você descobrir se você é uma pessoa abençoada ou amaldiçoada. Quando você era criança, você era normal. Mas, quando você cresceu, as coisas para você começou a dar tudo errado. Um passo para frente, 10 passos para trás. Você está assim? Aldelino,
Deus abençoa pouco. Amém? Missionário, a minha vida está assim. Aprenda isso. Não sou feliz. Estou dando um passo para frente. A minha vida toda é ajudar as pessoas. Não consigo prosperar. Eu encosto nas pessoas, eles prosperam. Mas eu mesmo, meu carro, só fica em oficina. Tenho que vender, às vezes, meu carro, minha casa, minhas coisas. A minha vida, missionário, nem eu dá para entender. Porque tem dia que eu estou bem. Mas tem dia que eu já estou no hospital. Missionário, meu casamento, nossa, eu tenho uma esposa que é uma benção. Mas eu não consigo ver a benção que ela é. Os outros falam comigo, mas eu não consigo. Eu só consigo ver os defeitos. Você está carregando uma maldição. Você está carregando uma maldição hereditária. Repara que você encosta nas pessoas prosperam. E você não. Repara que você é bom para todo mundo. Mas quando você precisa de ajuda, todo mundo vira as costas para você. Repara que você é uma pessoa que tenta chegar no lugar e todo mundo se afasta de você. Você é pesado. Ainda que você canta, prega, pula, sapateia, mas você é uma pessoa pesada. Ninguém gosta de você. Você acha que todo mundo gosta de você. Quando você está no meio da multidão e você se torna sozinho, sem nada, sem ninguém, vai no caminho andando de braço cruzado, ninguém está do seu lado. Você paga a festa, mas ninguém te elogia. Você que está bancando a festa, mas ninguém chega perto de você e te dá elogio. Você é uma pessoa pesada. Você está carregando uma maldição. Maldição hereditária. Está vindo lá de trás. Está vindo dos seus pais, seus avós, seus bisavós. Você, às vezes, não é culpado. Você tenta ser diferente. Missionário, eu coloco uma empresa, eu coloco umas coisas, eu compro um carro, compro um móvel para dentro da minha casa, daqui a pouco, missionário, carro novo quebra, dá vontade de vender, compro um móvel para dentro da minha casa, daqui a pouco está tudo quebrado, compro uma roupa, um sapato, daqui a pouco tomo nojo. Você está carregando uma maldição. A maldição, ela não deixa você ser feliz. A maldição, ela não deixa você prosperar e viver da prosperidade que você tem. Missionário, como assim? Você compra tudo, mas não para com nada. Você compra tudo, mas você não para com nada. Você compra um carro hoje, é a sua alegria, comprei o carro, não dá 40, 60, 90 dias, você já toma nojo do carro. Você vai na loja e compra o melhor sofá, a melhor televisão, a melhor geladeira, daqui a pouco você já toma nojo da geladeira. Você não se apega em nada. Você é um tipo de pessoa que você não se apega. Você está carregando uma maldição. Você não se apega em homem, você não se apega em mulher. Não deu certo hoje, amanhã você já está com outra, você já está com outro. Você está carregando uma maldição. Missionário, eu sou assim. Agora eu estou entendendo. Tá doendo, tá, missionário? Mas eu estou aprendendo, viu? Porque o que eu estou pregando aqui não se prega em live, não, irmão. Você tem que ter o Espírito Santo. Você tem que ter Deus para pregar o que eu estou pregando aqui.
Você tem que ser íntimo de Deus. Você tem que ser íntimo do Pai. Para falar o que eu estou falando aqui. Então aprenda o que eu vou dizer aqui. Missionário, como que eu quebro isso? Tem como quebrar? Tem. Eu era assim. Meu pai foi homem de 6 mulheres, irmão. Meu pai foi homem de 6 mulheres. 6. Meu pai é terrível. Eu acho que meu pai deve ter uns 20 filhos perdidos. Meu pai era assim. A minha mãe morreu alcoólatra. A minha mãe molhava o dedo na cachaça e botava na minha boca. Diz ela que na minha aguar. Quando a minha mãe guardava a cachaça dentro do armário, eu ia lá e ficava molhando o dedo na cachaça dela. Aprenda isso. Uma pessoa mentirosa. Pensa num homem que gostava de mentir, era eu. Tem gente nessa live que você está mentindo para o seu marido. Tem gente nessa live que não adianta dízimo, não adianta você dar oferta, não adianta você ir nem para a igreja. Se você mentir para sua esposa. Por isso que você não prospera. Porque o casal que mente um para o outro, se eu minto para minha esposa e a minha esposa mentia para mim, irmão. No começo, pensa numa mulher que mentia para mim, era minha esposa. Mas eu também mentia para ela. E assim a vida ia vivendo uma vida derrotada, uma vida fracassada, uma vida miserável. Porque a palavra de Deus diz: amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Mulher que mente para o marido é Jezabel. Mulher que mente para o marido, ela não vai para frente. Ela não prospera. Se mata, mas não cresce. Marido que mente para a mulher trabalha como um burro, carregando a carga do dia a dia, mas não consegue ser feliz. A mentira entra dentro de um casamento. A mentira, quando entra dentro da vida de uma pessoa, ela acaba com o teu ministério. Ela acaba com a sua vida sentimental, espiritual. A pior coisa que tem na vida de um homem, na vida de uma mulher, é o casal que mente um para o outro. Às vezes você está dizendo: meu Deus, por que eu sou maldição hereditária? Seus avós mentiu para suas avós. Sua avó mentia para o seu avô. Sua mãe mentia para o seu pai. E seu pai mentia para sua mãe. E hoje você está mentindo para o teu esposo. E o teu esposo está mentindo para você. E aí vem uma vida de derrota, uma vida de miséria, uma vida de sofrimento, uma vida de doença, uma vida de angústia, uma vida de dívida. Por quê? Porque a mentira tem entrado dentro das casas. E não interessa lá Piacante, Onéia, Sé,
cabe, cuia, sé, lá vai, bipou. Deus está falando. E não importa, porque para Deus não existe mentira pequena, mentira grande, mentira vai ser mentira. A mãe, tui, vai, deploso, e candábia. Você está achando o quê? Alabai, dei, louviasse. Tu tá achando que a tua vida não tá indo para frente? Ai, minha vida não vai para frente, tudo que eu faço nada dá certo. Até quando você vai ficar mentindo? Até quando você vai ficar nessa vida? Lei de canto, rebe, naia, pai. Tá mentindo no altar da igreja? Tu sabe que tu tá mentindo. Tu tá olhando pornografia no seu celular quando tu acha que ninguém tá olhando? Eu tô vendo. Tu não estás vendo que tu tá morrendo? Tu não estás vendo que as coisas para você tá apertando cada dia mais? Pastor não viu seus pecados, seus gritos com seus filhos, seu grito com seu vizinho, seu grito com tua esposa, com teu esposo. Na igreja é o cantador, é o bem-te-vi, é o beija-flor. Canta. Mas em casa é o gato e rato. Nas palavras, seus pais foram assim. Tu lembra quando teus pais brigavam com a sua mãe? Lembra quando a tua mãe brigava com seu pai de levantar poeira para cima? E agora você casou, cresceu. E agora é você que está vivendo assim. Por quê? Maldição hereditária, e uma geração passando para outra geração. Compartilha, marca alguém. Essa maldição que sair da sua casa. Eu vou dar dízimo para Deus me abençoar. Se a maldição tiver, você pode dar um caminhão de dinheiro, você vai continuar amaldiçoado, querida. Eu vou na igreja para ver se Deus muda a minha história, porque, meu Deus, está tudo dando errado, meu querido. Enquanto você não quebrar essa maldição, enquanto você não quebrar essa maldição hereditária, você pode ir para a igreja, você pode sair da igreja, você pode cantar, você pode tocar, você pode ser pastor, você pode ser presbítero, evangelista, mas enquanto essa maldição hereditária não sair da sua vida, e é você que tira. Você que tira. Repara como que está a sua vida. Sua vida está quanto por cento? Eu vou falar aqui, a irmã está colocando ali como quebrar a maldição hereditária. Vou falar. Maldição de pai. Quantos pais que bebe e fala com o filho? Quando você crescer, você vai beber igual o papai. Maldição. Você já viu a mãe dizer para o filho, come essa comida aí, porque vai chegar um dia que nem sei se você vai ter para comer. Maldição. Eu vi um pai dançando na boquinha da garrafa. O filho dele, de 7 anos, ele virou e falou, dança igual o papai, que quando você crescer, você vai dançar igual o papai. O menino lá dançando na boca da garrafa também. E hoje o menino... não precisa nem eu falar o que ele é hoje. A nossa língua é aquilo que a gente vive. Se você não vai bem, a sua língua só deseja o mal para os outros, porque você não está bem. Se você não é feliz, a sua língua só deseja infelicidade para as pessoas, porque você não é feliz. Quantas pessoas que estão nesta live agora... eu queria que você compartilhasse. Quantas pessoas que estão nessa live agora que trabalha e não tem nada. Trabalha e não tem um carro para andar.
Levanta todo dia, 5 horas da manhã, não tem uma bicicleta para ir para o serviço. Decalabachou, decantará. Essa maldição recebe de manhã, recebe na sexta-feira. Quando é na segunda, já está pedindo dinheiro aos outros emprestado. Derecaçu de calabachépia. Alabaite, cante, nébia. Casal que vive 30 dias brigando, mas quando dá do dia 5, que é dia do pagamento, fica aquele amor. Mas depois que acaba o dinheiro, a bagunça começa de novo dentro de casa. Pessoa que faz compra e a compra na sua casa não está dando por 30 dias. Quebra essa maldição. Essa maldição tem que ser quebrada. E essa maldição você não é culpado. Por quê, missionário? Porque já é raiz. Vem da geração dos avós, das avós, dos pais. Você tem que quebrar isso na sua vida. Destruir isso na sua vida. Quem está com a vida amarrada aí, coloca aí, eu estou com a vida amarrada. Tenha vergonha não, estou aqui para te ajudar. Se Deus está mandando eu perguntar, porque Ele quer libertar nessa noite, olha aí, ó. Eu estou com a vida amarrada. Olha o tanto de pessoa que está com a vida amarrada. Meu Deus. Meu Pai. Meu Deus. Olha o tanto de pessoas que está com a vida amarrada. Missionário, eu sinto que a minha vida está amarrada. Meus negócios, minha casa, meu casamento, não consigo, missionário, só fico doente. Dá janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, novembro, só fico doente, missionário. Missionário, o que eu faço para sair dessa situação? Tem jeito? Tem. Espera aí. Compartilha aí. Você conhece alguém que está assim? Missionário, a casa da minha mãe e do meu pai pode ser uma casa velha. Não tem problema, não. Mas a casa ser velha não tem problema, missionário. Mas você precisa de ver a sujeira. A minha mãe é aquela mulher que chega lá, missionário. É aquelas roupas tudo sujas. É aquelas roupas, missionário. Não é porque a casa é velha, não. Que eu vou em casa velhas aí, que se cair comida no chão, eu como. Cair comida no chão, eu pego e como. Mas, missionário, eu vou na casa dos meus avós. É porco entrando até na cozinha. Você pode pegar um porco pequenininho, dar banho nele com o melhor shampoo. Você pode pegar um porco, passar o seu melhor creme nele, passar esmalte na unha dele, limpar a orelhinha do porco,
cortar o cabelinho do porco, perfumar, passar o perfume cheiroso no porco. Mas se você soltar o terreiro e tiver uma lama, ele vai sair da onde ele está. Vai lá no meio daquela lama e vai se sujar tudinho. Por quê? Porque ele nasceu para ser porco. Ele nasceu para ser um porquinho, uma porquinha. É a natureza dele. O nome já diz tudo: porco e porca. Para no que eu estou dizendo. Porco nasceu para ser porco, porca nasceu para ser porca. Você pode cuidar de uma porca, de um porco, do jeito que você quiser, mas solta eles no meio de 10 porcos. Aquele porco que nunca foi na lama, ele vai entrar no meio dos outros. Por quê? É natureza dele, irmão. Não adianta, você pode tratar do porco do jeito que for, é natureza dele. A mesma coisa é uma cobra. Você pode pegar uma cobrinha desse tamanho. Nos Estados Unidos, vocês viram o que aconteceu? A mulher criou uma jiboia lá, daquelas grandonas dentro da casa, mas ela pegou, era filhotinho. A mãe foi atropelada e a cobrinha ficou lá no meio do asfalto. Ela foi, pegou, levou para casa. 5 anos depois, a cobra matou ela, engoliu ela. Por quê? É a natureza da cobra. Cobra é cobra, irmão. Porco é porco, irmão. A cobra não vai mudar o jeito dela. A cobra não vai mudar. A cobra foi lá, a cobra já estava com 5 anos, um cobrão, irmão. A mulher deitou lá para assistir, a cobra foi lá, enrolou nela, quebrou ela todinha, engoliu ela. O porquinho do mesmo jeito. Você pega um porquinho, cuida. Ele vai lá no meio da lama e vai se sujar tudo de novo. Não tem jeito, mas para você tem. Para mim tem. Porque teve para mim, teve para você. Lembra disso. Primeiro passo para você quebrar uma maldição hereditária. Trabalha e não tem nada. Dá dízimo, dá oferta e não tem dinheiro para nada. Não é feliz no casamento. Coloca uma empresa, daqui a pouco a empresa quebra. Casa com uma mulher, daqui a pouco a mulher toma nojo de você. Compra um carro, daqui a pouco o carro cai no buraco e quebra. Compra os móveis para dentro de casa, daqui a pouco destrói tudo. Primeiro passo. Primeiro, número 1, nota aí. Grava essa live. E ouça o que eu estou dizendo. Aprenda isso. Primeiro passo. Passo número 1. Para você quebrar essa maldição. Para você quebrar essa maldição. Número 1. Notou? Tá com papel, a caneta aí? Então aprenda isso. Primeiro passo para você quebrar essa maldição é você perdoar os seus inimigos. Tudo começa por aí. Porque mágoa gera mágoa, abastece o ódio, abastece o câncer, porque o câncer ele gosta de aproveitar de pessoas fracas que se entregam. Então, primeiro passo
para essa maldição hereditária ser quebrada na sua vida, tem que tirar o ódio. Você tem que tirar a mágoa. Você tem que tirar o rancor. E perdoar. Por quê? Quando eu tiro o ódio, quando eu tiro a mágoa, quando eu tiro o rancor e eu perdoo, a casa que estava suja se torna limpa. Lembra de Elias? Quando Elias fugia de Jezabel e se encontrou dentro de uma caverna, eles encontraram Elias. Levaram para morrer. Mas Elias fez um altar. Jezabel preparou o altar. E o Deus que respondesse seria adorado. Lembra? Jezabel e Acabe, cheio de ódio, cheio de rancor, com gosto de sangue na boca, perseguindo e querendo matar um profeta. Lembra do que estou dizendo? Ódio, mágoa, rancor. Elias, somente conhecido como profeta de Deus, agora sendo perseguido. Olha isso. Fizeram o altar. E o Deus que respondesse com fogo seria adorado. Elias deu a oportunidade, Jezabel e Acabe, para se arrepender. Precisava Deus mostrar para alguém que ele era Deus na vida de Elias? Não, irmão. Mas muitas das vezes é isso que Deus vai fazer na minha vida. Se eu colocar a minha vida no altar. Mas para mim, houve isso. Olha o que o Espírito Santo de Deus acabou de falar comigo aqui. Tem muita gente nessa live que você está indo para o altar. Mas a sua vida ainda não está preparada para estar no altar. Tem muita gente nesta live, líderes de igreja, que você está no altar. Mas o fogo não está mais descendo. E nem desceu ainda. A cura, a libertação, a prosperidade de Deus ainda não te alcançou. Porque você ainda está dependente das pessoas, com dízimos, com oferta, com ajuda. O dia que a presença de Deus descer para mim, para você, para nós ficamos dependentes de Deus e Ele cuida como Ele cuida do missionário Flávio. Eu tenho um cuidado de Deus, irmão, que eu nunca tive. Eu trabalhei dentro de um fórum, 14 anos, lá eu varria chão, eu era o severino, lá eu fazia mandado, trabalhava com empresas terceirizadas. Mas eu não tinha um cuidado de Deus como eu tenho hoje. Eu não tinha confiança em Deus como eu tenho hoje. Eu não tinha as pessoas que cuidavam de mim naquele tempo como eu tenho hoje. Eu tinha, mas não era o cuidado hoje. Elias, para e pensa, Elias, ele só estava sendo cuidado por Deus. Enquanto o profeta, enquanto Jezabel e Acabe estava sendo protegida por 450 profetas. Enquanto Elias era um profeta, Jezabel e Acabe tinha 450 profetas. Quantos profetas você tem?
Eu assisto a live do missionário, eu assisto a live do pastor fulano de tal, eu assisto a live da irmã fulano de tal, eu assisto a live. Não, você não tem que estar dividido, você tem que ter um. Elias não tinha vários. Por isso que Deus não está te atendendo. Por isso que Deus não está te honrando. Eu, missionário Flávio, o único que eu deixo pôr a mão na minha cabeça é o meu pastor. Meu pastor, com todo respeito, minha pastora, mas eu não deixo qualquer pessoa pôr a mão na minha cabeça, irmão. Eu não vou para fila para qualquer tipo de oração, e não, irmão. Por quê? Porque eu tenho um Deus que eu creio. Tem pessoas que você tem que aprender. Jezabel e Acabe tinha 450 profetas, enquanto Elias só tinha um Deus. A Bíblia vai dizer que eles, então, Jezabel chama seus profetas, e um começa a ferir o outro, e o fogo não desce. Um começa a fazer bagunça, o fogo não desce. Um começa a empurrar o outro, o fogo não desce. Jogam fogo, fumaça para cá, e o fogo não desce. Porque tem gente hoje dentro da igreja que está fazendo muito tumulto, derrubando os outros no chão, e o fogo não desce. Pegando pulseira, eu vi aqui uma mulher doando o pá de aliança dela e do marido dela para o pastor, e o fogo não desce. Teve uma aí que cortou a língua assim, não sei o quê. Teve uma outra aí que é advogada, que não sei o quê, que doou não sei quantos mil para uma igreja grande que tem aí, entrou na justiça para pegar o dinheiro de volta. Por quê? Porque queria milagre. Milagre não se compra, milagre é de graça. Tem gente abençoando a igreja para receber milagre. Eu quero minha mulher de volta. O que o pastor pedir, eu vou dar. E o que Deus está te pedindo, você não dá, que é sua vida, que é sua alma. Não, se o pastor mandar eu fazer uma campanha, um voto de 10 mil reais para ter minha mulher de volta, eu faço. Mas Deus só está te pedindo, me dá sua alma. E você não dá. Eu não quero dinheiro seu, rapaz. Eu já desci de lá, deixei o céu de glória, deixei o céu para estar aqui nessa terra. Deixei tudo lá para estar aqui. Não. Se o missionário orar para mim e eu conseguir comprar um carro, comprar isso, eu vou abençoar o missionário. Não precisa, irmão. Porque eu não vou orar por ninguém nessa live por interesse. Como tem muitos por aí cobrando até para orar. Cobrando até para orar para você. Se a oração for falar em língua, é um valor. Se a oração tiver revelação, é outro valor. É brincar demais. É gente tirando pá de aliança. Uma coisa que Deus fez, a aliança, e doando para a igreja, doando para o pastor, achando que a vida dele... Tem gente, irmão, que está longe de dentro da igreja. Tem pessoas que estão longe de Deus dentro da igreja. E o século 21 de hoje estão ensinando um evangélico que não é o evangélico de Cristo. Missionário, como que eu quebro essa maldição? Primeiro, você tem que perdoar. Perdoar você mesmo. Porque o meu pior inimigo está dentro de mim. O meu pior inimigo, se eu não vigiar, ele está dentro de mim. Dentro de mim tem o bem e tem o mal, irmão. O menino aqui de casa falou ontem com a mãe dele,
O Flávio não se apega mesmo. Eu não me apego em casa, não me apego em carro, não me apego em dinheiro, eu não me apego em nada, irmão. Eu não me apego. Deus me deu um carro, eu cuido. Deus me deu minha casa, eu cuido. Mas me apegar? Só nessa. Eu amo a minha esposa. Ela deita do meu lado todos os dias. Mas eu sou bem sincero com ela. Eu amo você. Eu cuido de você. Eu cuido de você. O que é meu é seu. Se eu prosperar, você vai estar do meu lado. No avião para lá, de avião para cá, dormindo no hotéis, viajando nas estradas. Eu cuido de você, meu amor. Mas eu quero dizer para você, para os meus filhos, para os meus amigos, que acima de tudo vocês, eu amo Deus. Deus está na minha vida acima de tudo e acima de todos. Primeiro passo para quebrar essa maldição: perdoa. Enquanto você não quebrar essa maldição chamada perdão, você tem que perdoar. O perdão já é o começo para a sua vitória. Quer prova que o perdão é o começo para você ser abençoado por Deus? Quer uma prova? Quer uma prova? Eu vou te dar só uma prova. Que o perdão é o segredo da sua vitória, da sua bênção. Foi quando tinha 2 ladrões na cruz. 2 malfeitores na cruz. E um deles disse: se tu és Deus, desça e nos tira daqui. Mas o outro não. O que foi que o outro disse? Mestre, eu sei que nada deveste para estar aqui. Lembra-se de mim quando chegar no teu reino. Ele estava dizendo: mestre, me perdoa, porque eu falhei, por isso eu estou aqui. Olha o que o perdão é capaz de fazer com uma pessoa que está amaldiçoada, com uma pessoa que já está na cruz para morrer, que era a pior morte que tinha naquele tempo, era a morte de cruz, irmão. Porque ficava pendurada ali com prego no pé direito, pé esquerdo, mão pregada. Era uma morte terrível. Não existia uma morte mais terrível naquele tempo do que a morte de cruz, irmão. Então Jesus, olhando para aquele ladrão, olhando para aquele que estava ali, Jesus disse o quê? Hoje ainda, Jesus perdoou ele. Tu estarás comigo no paraíso. Então é a primeira porta para essa maldição hereditária, para a obra do mal, para tudo na sua vida dar certo, é você perdoar o seu inimigo. É o segredo, é o primeiro passo, é você perdoar quem quer seu mal. É você perdoar quem fala mal. É o primeiro passo. Lembra do ladrão da cruz. Mestre, lembra-se de mim quando eu chegar no teu reino. Ele se arrependeu. Se arrependa. Missionário, como que eu chego até Deus? Missionário, como que eu chego até Deus? Não é através de pastor. Não é através de padre. Não é através do missionário. Não é através da mãe de santo. Não. Do pai de santo, não. Agora.
você pode falar com Deus. E não importa se você é um pai de santo, se você é uma mãe de santo, se você é do candomblé, da africana, se você é um católico, é um espírita, é um maçom. Não interessa se você é um religioso, da feitiçaria, da bruxaria, fez mal, matou, roubou, fez tudo de mal, o mestre te perdoa. O mestre te perdoa. Missionário, a minha vida está toda destruída. O mestre te perdoa. Missionário, já fiz tudo de errado. O mestre te perdoa. E eu posso falar, é de graça. É de graça. O mestre não te perdoa por causa do seu dízimo. O mestre não te perdoa por causa da sua oferta. O mestre não te perdoa porque você ajuda um missionário Flávio. Não, não, não. O mestre te perdoa porque ele te ama. Ele te ama. Não importa quem você era. O mestre está dizendo, o importante é quem você vai ser. Convida, Jesus, me dá um abraço. Yalcha, me dá um abraço. Yeshua, me dá um abraço. Confessa, eu quero ser diferente. Eu já perdi tudo na vida por carregar essa maldição na minha vida. Essa maldição da dureza, da mentira. A minha esposa, uma vez, muito tempo atrás, ela mentiu para mim. Ela pegou um dinheiro emprestado com uma pessoa. E ela não falou nada comigo. Um dia eu e ela estava dentro do carro, indo para a Bahia. Chegou um áudio no WhatsApp. Parei o carro. E aí ela não viu. Eu fui e escutei o áudio. Isso já tem muitos anos. Inclusive a pessoa que emprestou o dinheiro para ela até morreu, coitado. Mas recebeu o dinheiro dele. Antes dele morrer, ele recebeu o dinheiro dele. E ali ele mandou o áudio, cobrando a minha esposa. E eu perguntei para ela, antes de eu falar do áudio, eu falei, você trabalha? Ela disse, não. Para você hoje se alimentar, pagar a casa onde nós mora, a energia, tudo, você depende de quem? De você. Só que eu não tinha mostrado o áudio ela do homem, porque eu não sabia. Eu olhei para ela e falei, então você não pode fazer dívida, né? Ela disse, é. Falei, você não pode fazer dívida. Ela disse, não, porque se eu for fazer uma dívida, eu tenho que falar com você. Falei, então ouve esse áudio. De branca, ela ficou amarela. Ela começou a chorar. Olhou para mim. Eu ia falar com você. Ele não mente. Porque se eu tiver com uma mulher que mente, a minha vida vai amarrar por causa de você. Eu estou sentindo que já tem uns 3 meses para cá que a minha vida, as coisas estão dando tudo errado. Tem quantos meses que você pegou esse dinheiro com ele? Tem uns 3 meses. E por que você não falou comigo? Mas eu ia falar, para de mentir.
Você tem tudo hoje. Você tem uma casa, não é nossa. Hoje nós temos a casa própria. Estou pagando a prestação todo mês. Mas nesse tempo nós não tinha casa. E eu disse para ela, não precisa disso. Você me deixou triste agora. Você me deixou de cabeça baixa porque você mentiu demais. Quando chegou no certo lugar, ela viu que eu saí do carro, eu não conversei com ela. Ela olhou para mim e disse, me perdoa. Falei, tá lhe faltando alguma coisa? Não. Eu tenho lhe tratado com amor, cuidado de você e dos seus 2 filhos? Sim. Você nunca viu eu reclamando, mas tem uns 3 meses para cá que eu estou reclamando que o dinheiro não está dando. As coisas estão apertando. Você está devendo alguém? Ela disse, eu estou devendo uma moça lá em Maceió. Eu comprei um cordão dela. Eu estou devendo fulano de tal. E por que você não falou comigo? Por que você deixou isso acontecer? Mas não foi ela. Foi o próprio Deus. Porque naquele dia eu disse, eu prefiro te perder do que estar do lado de uma mulher que mente. Ela, não me largue, por favor. Eu não vou mentir mais. Então aprenda isso. Eu te largo, mas eu não largo Deus. Eu pego as minhas coisas e saio dessa casa e nem olho para trás. Eu prefiro perder coisas do que perder a presença. O dia que você mentir para mim de novo, não precisa mentir. O que você quiser, tiver no meu alcance, eu sou o teu esposo, eu sou o teu marido. Me pede, fala a verdade. Porque do lado de um homem de Deus tem que ter uma mulher de Deus, não uma mentirosa. Que mente pelas costas. Que faz as coisas erradas pelas costas. Como que você quer que eu cresça espiritualmente? Você quer ser meu impedimento para ser amigo de Deus? Eu largo você. Os papéis que eu assinei, eu vou lá e desassino. E não olho nem para trás. Porque eu gosto de você. Mas eu amo Jesus. Até hoje. De vez em quando eu falo com ela. Eu a lembro ela. O tempo passou. E eu sempre falo com ela, fala a verdade. Fala a verdade para o esposo e o esposo fala a verdade para a esposa. Porque isso é maldição. Seus pais eram mentirosos. Seus avós eram mentirosos. E você tem que quebrar essa mentira dentro de você. Até hoje eu não tenho que falar mais da minha esposa. Mas eu também era um mentiroso. Mas quando eu peguei responsabilidade há 10 anos atrás, dessa live, o Espírito Santo disse, a primeira coisa que eu preciso tirar do missionário é a mentira. Eu era muito mentiroso. Mas cada dia Deus foi tirando. Eu não conto as minhas bênçãos que eu ganhei para ninguém.
Eu não conto a vitória que Deus me deu para ninguém. Eu não conto. Tem ministério aqui nessa live que a igreja não está indo para frente porque em cima do altar está tendo mentira. Tem pessoas aqui nessa live que o pastor está sofrendo por causa da mentira oculta e escondida da esposa, dos filhos. Eu falei com a minha esposa, olha aqui para mim, olhando nos olhos dela. Eu prefiro te perder do que perder a presença. Eu prefiro te abandonar e viver minha vida do que estar do lado de um homem ou de uma mulher que mente. Muitas das vezes esse sofrimento seu, esse desemprego, essas dívidas que você está, essa doença que não sai de você, essa maldição hereditária de geração para geração não sai de você, possa ser uma mentira que você não consegue libertar, uma falsidade, falar da vida dos outros, criticar os outros. E se você não sabe, falsidade é igual varejeira. Põe um pedaço de carne, deixa um pedaço de peixe, um pedaço de carne em cima da mesa, destampado. Deixa a panela de carne destampada. As moscas vai vir, vai posar e vai comer os ovos. Quando for à tarde, as larvas já estão todas dentro da carne que você deixou destampada. A sua vida é dessa forma. Quando você vive uma vida desprotegido, Satanás é a larva, Satanás é a varejeira. Mas você está tampado, quando você está coberto, quando você está tampada, a mosca não tem como entrar, o diabo não tem como entrar para colocar os ovos dele. Quem come uma carne cheia de varejeira? Quem come uma carne toda podre? Talvez a sua empresa, você está deixando a tampa, sua empresa destampada. Quando você deixa a sua empresa destampada, a lava, Satanás entra e acaba com seus negócios. Missionário, o que é tampar os meus negócios? É cobrir de oração, de jejum, de propósito, consagrar aonde você mora, aonde você trabalha. É você que quebra essa maldição. É você que quebra. Não é pastor, não é missionário. Eu posso orar por você. Mas Deus está mandando eu dizer: você quer cobrir hoje a sua casa? Você quer cobrir a sua casa? Ou você quer deixar ela destampada? E a podridão vai entrar. A varejeira vai entrar. A varejeira da mentira, a varejeira do pecado, a varejeira. Tem gente que tem a varejeira do adultério. Tem gente que tem a varejeira porque você está descoberto.
essa maldição não prospera, não vai para frente. Luta, luta, luta e não tem nada. Consegue comprar um carrinho, fica com o carrinho 8 meses, 9 meses, um ano, daqui a pouco tem que vender o carrinho, porque está todo endividado. Rumo a namorada, rumo a esposa, rumo a companheira. É a mulher da vida, é o homem da vida, daqui a pouco desaba tudo. A sua vida está destampada. A sua casa está destampada. E a varejeira está entrando. E a varejeira do mundo está entrando. Faz um teste. Pega um pedacinho de carne. Deixa em cima da mesa. E passa o azeite nela. Passa o azeite nessa carne. Deixa em cima da mesa para você ver se dá varejeira. Passa o azeite bom, o azeite original, num pedacinho de carne e deixa. Deixa o Lula quieto, irmão. Amém? Deixa o Lula quietinho. Amém, meu querido? Para você ver, se protege a sua vida, irmão. Guarda a sua vida. As pessoas que estão acompanhando o missionário. As pessoas que seguem o missionário. Se ficar debatendo um com o outro aqui na live, eu vou bloquear os dois. Se ficar debatendo um com o outro aqui, que eu estou vendo aqui, eu vou bloquear vocês dois. Amém? Porque aqui é melhor do que ninguém. Todos nós somos de Deus. Eu preciso de você. Você precisa de mim. A vida da gente é assim. Cadê o amor de Deus no coração? Cadê o amor de Jesus que você prega? Será que você vive? Eu tenho 30, mês que vem agora, eu completo 36 anos de cristão. Segundo passo para você quebrar a maldição na sua vida. Primeiro, perdoa. Jesus perdoou o ladrão da cruz. Jesus diz, hoje ainda tu estarás com isso. É se arrepender. Primeiro passo para você quebrar uma maldição hereditária na sua vida é você se arrepender. É você se arrepender. Segundo passo para você quebrar essa maldição na sua vida. Primeiro, perdoar. Segundo, ser íntimo de Deus. Muitas das vezes você é íntimo do missionário, do pastor, do padre, mas e de Deus?
Porque a Bíblia, vou dar o segundo sinal. Você precisa ser íntimo de Deus para quebrar essa maldição. A Bíblia vai dizer que Jesus tinha 12 discípulos. 3 deles era particular, mas somente um era íntimo de Jesus. De 12, somente um Jesus confiava no que falava. Jesus pode confiar em você. Ele está mandando eu te perguntar, ele pode confiar em você? Missionário, eu canto lá na igreja, eu prego lá na igreja, eu saio para a rua para pregar. Missionário, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu ajudo, eu faço isso. Jesus está mandando, ele pode confiar em você? Jesus pode confiar na senhora? Dar dízimo, dar oferta, ajudar o próximo, fazer isso, fazer aquilo, isso não é salvação. Jesus, a Bíblia vai dizer que ele tinha 12, 3 era particular, mas só um era íntimo. Você é o que de Deus? Você ataca as pessoas, você critica as pessoas, você fala mal das pessoas, você é uma pessoa que ninguém para você presta, todo mundo tem defeito. Quem é que não tem defeito? Quem é que vai no banheiro e faz cheiroso? Fica sem tomar banho para você ver se você cheira. A palavra que Jesus está mandando eu perguntar, ele tinha 12, 3 era particular, mas um só era íntimo. Você é o que de Deus? Como que você diz que é alguma coisa de Deus falando mal de mim? Como que você diz que é alguma coisa de Deus defendendo? Como que você diz que é homem, mulher de Deus? Criticando as pessoas, caluniando as pessoas, dizendo aquele é certo, esse é errado, aquele é bom, esse é ruim, aquele é certo, esse é errado, aquele é bom, esse é ruim. Como que você diz se você tem parte? Quem tem Deus não tem lado, nem esquerda, nem direita, nem em cima, nem embaixo. Quem tem Deus olha para frente. Quem tem Deus tem um alvo. Quem tem Deus não perde tempo para escrever comentários que não vêm de ti. Eu vou dizer uma verdade aqui, eu prefiro perder pessoas do que perder Deus. Eu prefiro andar na verdade. Quando você anda na verdade, você vai ter poucos amigos. Porque o mundo já é do maligno. Segundo passo. Primeiro, perdoar. Segundo, se amar. Se você não ama você, você nunca vai amar alguém que está do seu lado. Se você olha no espelho e não se sente importante, você nunca vai colocar importante quem está do seu lado. A pior coisa que tem, terceira, é uma pessoa angustiada de alma. Você já conhece uma pessoa angustiada de alma, sim ou não? O missionário, o que é uma pessoa angustiada de alma? É uma pessoa que não é. É uma pessoa que tudo para ela, só as coisas dela são boas, só as coisas deles são bom. Você conhece uma pessoa angustiada de alma? Ela não valoriza nunca as coisas dos outros, o chamado dos outros. Você conhece uma pessoa angustiada de alma? Ela persegue as pessoas, ela critica as pessoas.
Você conhece uma pessoa angustiada de alma? Nada para ela tá bom. A comida não tá boa, o banho não tá bom, a roupa não tá boa. O marido não é bom, os filhos não é bom, os vizinhos não é bom, a internet não é bom, a televisão não é bom, o rádio não é bom. Isso é uma pessoa que está angustiada de alma. Missionário, sim. Uma pessoa angustiada de alma, ela faz outras pessoas ser angustiada. Uma pessoa angustiada de alma, ela adoece outra pessoa. Uma pessoa que reclama da vida, ela nunca fala da vida boa para ninguém. Quarta coisa, para você ser liberto, faça isso que eu estou te falando. Para você ser liberto. Faça o que Mateus 6,6 está falando. Entra dentro do seu quarto. Fecha a sua porta. E em secreto, pede perdão para Deus. Deus, eu tenho tanto machucado as pessoas. Deus, eu tenho tanto ferido as pessoas. E eu reconheço, Fabiana, que muitas das vezes eu quero vitória, mas eu não quero vitória de ninguém. Muitas das vezes eu quero uma paz, mas eu não desejo paz para ninguém. Muitas das vezes eu quero crescer, mas quero pisar em quem está embaixo. Eu quero crescer para mostrar para aquela pessoa. Não, você não tem que crescer para mostrar para aquela pessoa que você cresceu. Você tem que crescer e mostrar para Deus que Ele é na sua vida. Um certo homem levantou bem cedo e falou com o filho: filho, vamos andar? E o filho dele passou um avião e ele perguntou para o filho: filho, qual o tamanho daquele avião? O filho olhou para o céu e disse: nossa, pai, aquele avião é pequenininho. É, meu filho? Nossa, pai, está longe, muito longe, pai. O pai então colocou o filho no carro e levou o filho até o aeroporto, bem pertinho do avião. Abriu o olho dele e disse: filho, abre o olho. Ele abriu. Qual o tamanho desse avião? Pai! Esse avião é grandão, pai! Nossa, pai! Esse é muito grande, pai! Então o pai respondeu: filho, não tem aquele avião que eu te mostrei lá atrás? E você viu ele tão pequeno? Sim. Sabe por que você viu ele pequeno? Por quê, pai? Porque ele estava longe. Muito longe. E esse, meu filho, esse é muito grande, pai.
Esse avião é o mesmo tamanho daquele. Só que, porém, esse está perto, filho. Esse está bem pertinho de nós. Assim é Deus. Deixa Ele quebrar essa maldição hereditária, te tirar dessas dívidas, te tirar dessa enfermidade, esse casamento que está causando dor, essa empresa que não está prosperando, essa angústia, essa depressão que está dentro de você. Deixa Deus tirar como um missionário. Aqui está o segredo. Ele tem que estar longe ou ele tem que estar perto? Dá para você dar um amém aí? Então, essas dívidas que eu estou com ela, é porque ele está longe, com certeza. Então, a minha empresa não está indo para frente, tudo está dando errado, é porque ele está longe, com certeza. É porque meus sonhos eu não estou conseguindo realizar, então é porque ele está longe, com certeza. Ah, então é porque eu estou doente, eu não saro, todo mundo sara, só eu que não saro. É porque ele está longe, com certeza. Meu canal não prospera, eu não vou para frente, é porque ele está longe, com certeza, meu amigo, minha amiga. Eu falo mal do senhor, missionário. Eu critico o senhor. Eu julgo o senhor. Missionário. Então, porque ele está longe, claro. Só julga as pessoas quando ele está longe. Só critica as pessoas quando ele está longe. Só fala mal das pessoas quando ele está longe. Só fica triste quando ele está longe. Bartimeu era cego. Porque Jesus estava longe. Mas quando Jesus chegou, tocou nos olhos de Bartimeu, o que ele fez? Eu estou enxergando! E o que ele fez? Pulou de alegria. A Bíblia vai dizer que desceram um paralítico no telhado de uma casa. Enquanto ele estava descendo, Jesus estava longe. Mas quando ele chegou perto, a Bíblia diz que ele levanta da cama e sai correndo. E Jesus, ei, pss, volta. Vem cá, faz favor. Leva a cama. Só porque agora você está de pé, você acha que você não vai precisar dela? Tem pessoas que é assim. Prospera um pouquinho, abandona missionário. Você vai precisar de novo. Volta. Missionário, eu parei de te abençoar. Parei de te ofertar por causa dos outros. Porque os outros falaram do Senhor. Parei de te honrar, missionário, por causa dos outros. Jesus está mandando eu te dizer, você está bem longe. Fica perto. Você tem que estar perto. As enfermidades, as obras do mal estão te pegando porque Jesus está longe. Quando Jesus está perto, ninguém toca em você. Ninguém fere você. Você prospera, você cresce. Mas você tem que estar com Jesus perto. Filho, qual o tamanho daquele avião? É grande, pai! Porque o avião estava perto. Filho, qual o tamanho daquele avião? É pequeno, pai! Porque o avião estava longe.
Se você deixar Jesus longe, você não vai ver ele, a grandeza dele, o amor dele, porque ele tem que estar perto. Aqui nessas redes sociais, nem todas as pessoas estão perto de Jesus. Tem pessoas aqui nessa rede social que Jesus está tão longe deles. Como um missionário, que Jesus está longe deles, porque fala mal, critica, duvida, humilha. Quem sou eu para duvidar de alguém, irmão? Alguém está entregando uma profecia? Pode não ser para hoje, pode não ser para amanhã. Pode ser para o final do ano, o ano que vem. Eu falei com vocês. Quem ouviu eu falar aí? É verdade ou é mentira? Coloca aí. Final de 2025 não será anos fácil. Começo de 2026 também não será anos fáceis. E está sendo, irmão. Para alguns países, para algumas pessoas que estão nessa rede social, está sendo, irmão. Nós nem começamos janeiro direito, casamentos já foram destruídos, pessoas foram mandadas embora do trabalho, pessoas morreram, pessoas estão reclamando da vida, estão descobrindo a verdade. Você depende de Jesus. Quando você aprender a ser dependente de Jesus, ele começa a revelar para você. Deus não revela o mistério dele para qualquer pessoa. Deus não revela o mistério dele para qualquer um. Jesus está mandando eu perguntar, ele está longe? Ou ele está perto? Se ele estiver longe, você vai criticar, vai falar mal, vai duvidar, vai desacreditar. Mas se ele estiver perto, você vai amar, vai ajudar, vai estender a mão, porque ele está perto de você. Tira a mágoa, tira o ódio, porque ele está perto de você. Perdoa o seu pior inimigo. Por quê, missionário? Porque ele está perto de você. Quando Jesus está perto, tudo dá certo. Vamos orar. Querido Deus, neste momento, nesta hora, eu me coloco diante da tua presença. Em primeiro lugar, Pai, para te pedir perdão. Perdão, Pai, pelas nossas falhas. Perdão, Pai, pelos nossos erros. Perdão, Pai, pelas nossas ignorâncias. Pai, ensina essa pessoa a não mentir mais. Ensina essa pessoa, Pai, a andar nos mandamentos da tua palavra. Ensina essa pessoa, Pai, a andar na tua graça, a andar na tua misericórdia, a viver dependente de ti. Essa viagem, Pai, que um missionário vai estar fazendo para a Bahia, onde nós vamos estar indo ali, Pai, fazer a sua obra, não passear. Pai, abençoa. Pai, eu quero te agradecer
Eu quero te agradecer, Pai, pelas portas que o Senhor abre. E te agradecer pelas portas que o Senhor fecha também. Eu quero te agradecer, Pai, pelo sim. E quero te agradecer pelo não também. Eu quero te agradecer, Pai, pelos amigos que o Senhor me deu. E pelos inimigos também. Eu quero te agradecer, Senhor, por aqueles que estão chegando. E por aqueles que estão saindo. Eu quero te agradecer pela direita. E quero te agradecer pela esquerda também. Eu quero te agradecer pelo sol. E pela chuva. Pelo frio. E pelo calor. Te agradeço, Senhor, por cada vizinho. A rua onde eu moro. Quero te agradecer pela esposa que o Senhor me deste. Pelos nossos filhos, Maicon, Jackson, Miguel, Noel. Pelo nosso deitar, nosso levantar em tua presença. Espírito Santo, se tem alguém nessa live enfermo, cura, se o Senhor quiser. Liberta, se o Senhor quiser. Salva, se o Senhor quiser. Porque nada aqui é minha vontade, mas tudo é a tua vontade. Se o Senhor levantar alguém para ofertar, o Senhor é Deus. Se ninguém quiser ofertar hoje, o Senhor continua sendo Deus. Porque eu não te adoro por aquilo que o Senhor faz. Eu te adoro por que o Senhor é. Obrigado pelo Kelvin, Thaís. Obrigado pela Maria, pelo sogro, pela sogra, pela mãe do Kelvin. Pela família. Pela minha família, meus filhos, meus parentes. Por cada pessoa que está aqui nessa rede social, que são muitas. Muitas pessoas aqui nessa rede social, Pai. Eu recomendo que vocês sejam. São muitas, Pai, que estão aqui ouvindo uma palavra, que palavra forte hoje, viu? Que palavra forte que Deus deu nesta live hoje. Meu Deus. Agora eu descobri, missionário, por que a minha vida está amarrada. Porque eu não perdoo. Porque eu julgo. Porque eu taco pedra. Porque eu falo dos outros. Porque eu critico. Eu duvido dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Agora eu estou entendendo. Por que a minha vida está uma vida que não vai para frente? Eu sei que seja mel, seja fel, mas Deus falou com alguém nessa noite. Só você, que Deus falou com você, rapidinho, coloca eu. Eu. Só você que Deus falou com você. Coloca eu. Porque essa live, Deus falou com muitos. Inclusive comigo. Eu sou o primeiro. Você é o segundo. Perdoa. É o segredo. Ama. É o segredo. Deixa Jesus próximo. É o segredo. Você pode perder tudo. Você só não pode perder a presença. A presença tem que estar dentro de você. A presença tem que estar dentro da sua vida. A presença tem que estar dentro da sua casa, do seu trabalho. Ora pelo seu patrão, pela sua patroa. Ainda que você vê que eles não são religiosos, mas não tem problema. Ora por eles. Oram por mim.
Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe seu lar. Que Deus abençoe, né? Eu estava olhando aqui. Se você sentir de Deus de ajudar o missionário agora de noite, né? Tem internet. Irmão. Eu estava olhando aqui, ó, a internet para pagar. Aí eu estava olhando aqui, ó, venceu ontem. 20/1. Tem as outras coisinhas aqui, ó, né? Tem uma energia, tem umas outras coisas, compromisso do missionário. E se você pode ajudar, ajuda. Se você não pode, fica tranquilo, que Deus vai ajudar você. Deus abençoe, fique na paz e até amanhã, a 1h, e Deus quer. Tchau, gente, porque Ele é fiel. Boa noite, bom sono, receba a cura, a vitória e medita nesta noite, nesta live, em nome do Senhor Jesus. Tchau, gente, fique na paz.